Ok, minha gente, já de volta. Primeira página do Jornal Diário de hoje. Aliás, a capa do Jornal Diário de hoje. Bota aí pra gente, André. Pra gente entrar aí nos vários assuntos. Joga aqui atrás pra mim, porque senão eu não consigo tem uma ler. fake news aí, logo na capa. Hã? Tem uma fake news logo na capa aí. Teresópolis entre as melhores gestões públicas do Brasil. Já tem... Como é que é? Que prêmiozinho comprado esse, hein? Tem fake news na capa do jornal? Tem, só tem, né? Teresópolis entre as melhores 5 escolas gestões fechadas públicas do Brasil. 5 escolas fechadas, 20 mil tablets, só entregaram 70 ou 300, não sei. Ué, mas está aqui na primeira página. Mas tá, Teresópolis entre as melhores gestões públicas do Brasil. Aspas, né? Quem deu esse prêmio nunca viu Alguém disse isso aí. Nunca Alguém vi disse isso aí, não foi o jornal, não, né? Continuando, polícia, realização para destruir materiais da contravenção. Está hoje, daqui a pouquinho você vai ver essa matéria. 30º Batalhão recebe mais 8 viaturas. Ontem à tarde eu fui lá ver essas viaturas. Estão lá paradinhas, aliás, já tem 6 só, que 2 já estão rodando. Estive lá ontem à tarde. Estudante de Teresópolis deve 52 milhões ao FIES, está na hora de pagar, o desconto é bom. Lei que aumentou os salários na prefeitura foi considerada inconstitucional e valores a mais deverão ser cobrados. Essa matéria está na página 3 do jornal de hoje e edição do final de semana sendo preparada. Eu abro com o Vanderlei Pérez porque isso causou uma polêmica muito enorme, muito grande na cidade. Lei que aumentou os salários na prefeitura foi considerada inconstitucional e valores a mais deverão ser cobrados, e algumas pessoas ligadas ao governo dizendo que isso é mentira, Vanderlei Pérez. Teve esse aumento dos servidores, foi dado, dos servidores da agente político, ele foi dado em 2 partes, em 2 etapas. O prefeito, em abril de 2022, ano passado, ele mandou uma mensagem para a Câmara, mandou uma lei para a Câmara, não uma mensagem, mandou uma lei para a Câmara, aumentando os salários dos secretários e dos cargos comissionados. E essa lei foi aprovada pela Câmara, e a Câmara, percebendo o erro da lei, da inconstitucionalidade, fez uma ação e derrubou essa lei do prefeito. O tribunal, então, entendeu que o prefeito não podia aumentar o salário dos secretários, mandar um projeto para a Câmara aumentando o salário dos secretários e dos cargos comissionados, porque isso é visto iniciativa. A iniciativa de aumentar o salário de agentes políticos é da Câmara Municipal. Ele pode aumentar o salário de todos, junto desses todos, os secretários e os demais agentes políticos, os cargos comissionados. Mas ele não pode mandar uma lei específica aumentando apenas o salário dos secretários e cargos comissionados, que é o que aconteceu em abril de 2012. Nesse aumento aí, ele não aumenta o salário dele nem do vice. Tem a questão, quando chega no final do ano, que tem a decisão, o prefeito, então, a toque de caixa, faz uma nova lei da forma correta. Nesse aumento aí de abril, ele deu 10% para os secretários e os cargos comissionados. Quando chegou no final do ano, ele manda uma nova lei para a Câmara estava em recesso, aprovando, aumentando o salário dos cargos comissionados, do prefeito, do vice e de todos os servidores, no valor de 5,1%. A metade, atingindo a todos. Aí ele pode aumentar o próprio salário, pode aumentar o salário dos secretários, dos seus agentes políticos, desde que dê o aumento na mesma proporção para todos os funcionários, o que ele não fez em 2022, em abril. Por isso, quando essa lei foi questionada, e foi derrubada essa decisão em novembro, me parece, ainda de 2022, aquele período ali de abril até novembro, que a prefeitura pagou a mais a esses cargos comissionados e a esses secretários, vai ter que ser devolvido, porque ele pagou sem previsão legal. Quando ele arrumou a previsão legal em janeiro, que ele fez aumentou para todo mundo em 5%, essa vale porque foi feito da forma correta, através de uma lei complementar, onde aumentou o salário de todos. Então, isso... Quando o tribunal deu a decisão, a Câmara denunciou apenas a inconstitucionalidade da lei, mas o tribunal foi além. O tribunal entendeu que essa decisão, que cancelou a lei, tinha efeito retroativo, que eles chamam de ex tunc, né? Então, o ex tunc, quando você tem uma decisão ex tunc, vale a partir, a decisão de não poder pagar, vale a partir de quando foi feito o pagamento. Então, pressupõe-se que tem que se cobrar. E, ao mesmo tempo, agora, recentemente, 2 semanas atrás, o tribunal deu uma decisão, transitando em julgado essa decisão dele de novembro, olha como são as coisas, dizendo, não tem mais o que fazer, a decisão está valendo, não tinha lei para dar aquele aumento, e comunicando aos órgãos, comunicando ao prefeito para ele tomar as providências
não diz qual é, a providência correta é o prefeito abrir um processo administrativo, mandar todo mundo recolher o que pagou a mais, e quem achar que não deve, que tem fé pública, que recebeu aquilo de boa fé, que vá para a justiça e prove. Não, eu não vou devolver porque eu recebi de boa fé. Eu não pedi isso e me pagaram mais. Mas isso é uma providência do servidor que tem que fazer isso. Então, cabe a ele, porque foi intimado pelo Tribunal do Trânsito em julgado e da decisão de que não havia previsão legal, não havia lei para garantir aquele período, aqueles 8 ou 9 pagamentos feitos com esse aumento, cabe a ele tomar a providência e cabe também aos outros organismos de controle, no caso, Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, OAB. Essa gente também foi informada pelo tribunal de que a trânsito em julgado faça o que vocês acharem que precisa fazer, porque isso é a iniciativa dos órgãos de controle. Mas antes, façam o que fazer, se o prefeito não fizer o processo administrativo dele. O prefeito tem que pegar, levantar a quem ele pagou a mais, a quem ele pagou sem previsão legal, para poder fazer o recolhimento. O secretário vai devolver o carro comissionado? Talvez não, ele pode ir para a justiça e dizer, não, eu recebi a mais porque colocaram na minha conta. Onde ele demonstra que recebeu de boa fé. Não teve má fé dele, ele não tirou dinheiro de ninguém, ele recebeu porque pagaram a ele. E a justiça vai dizer, não, você não precisa devolver, mas aí cabe a ele. Só que quando ele disser isso, se o funcionário disser que eu não agi de má fé, eu agi na minha boa fé, de receber o que era meu devido, e quem cometeu a má fé? Quem é que fez uma lei irregular? Pode ser cobrado. Então o prefeito pode ser cobrado a devolver, não só o dele, porque ele não devolveu o dele, porque ele não foi aumentado, de fato, nesse aumento de abril de 2022, nem ele, nem o vice. Mas ele pode ser responsabilizado pela devolução de todos os secretários e de todos os cargos comissionados, numa ação que vai ser proposta pela OAB, pelo Ministério Público, pela Câmara Municipal, ou por algum agente, por algum órgão de controle que venha fazer. Isso não vai acontecer? Isso vai acontecer, porque já aconteceu antes. Recentemente, aí a gente fala muito da história, eu faço sempre uma reflexão do passado, para poder entender esse presente. Nós temos recentemente, matéria de jornal de uns 5 anos atrás, o Tricano foi condenado a devolver uns 600, 700 mil reais de salário que recebeu a mais, e o vice-prefeito Petro também, porque houve o mesmo vício de iniciativa. Foi feito um aumento na Câmara, você era o presidente, Faria? Você foi presidente da Câmara há tanto tempo que você é quase o eterno presidente, mas pode ter sido durante a sua gestão de presidente da Câmara que foi aprovado, o prefeito fez um aumento no próprio salário. E aí a justiça, depois de 10 anos, manda o pessoal devolver. Eu lembro que a condenação do Petro chegou a perto de 300 mil reais, salário de vice. Então o de prefeito, que é mais que o dobro, deve ter chegado a perto de 700. E eles devolveram. É porque isso, durante o mandato somado, dá um valor alto. Agora, agrava, o que o Vanderlei colocou muito bem aqui, essa parte de explicação, por exemplo, agora tem que devolver... Não tem uma decisão do tribunal mandando, devolva agora. Não, tem uma decisão dando gatilho para a devolução, e é automático. Se recebeu indevidamente, vai ter que devolver. E se continuar recebendo, agrava, porque já a lei já foi se tornou... Não, mas aí no caso ele não. Quando ele chegou em novembro, não, mas o prefeito fez uma maldade muito grande. O prefeito publicou uma fake news ontem dizendo que não tem decisão, não tem processo nesse sentido. O processo, nesse sentido, está num ofício que ele fez ao vereador em novembro de 2022, informando que havia um processo tribunal que transformou a lei, que tornou a lei inconstitucional, providenciando, então, uma nova lei para a lei complementar, onde abrangia todo mundo. Então, aquele aumento de 10% que ele deu só para os dele, para os secretários dos cargos comissionados, que são pendurados, agentes políticos dele no governo, que ele deu 10% para essa gente toda, em abril de 2022, o tribunal derrubou. E aí, em janeiro, ele faz uma nova lei, que é o correto, onde ele aumenta o salário de todos, inclusive o dele, do vice, dos cargos comissionados, dos secretários e dos servidores. Só que ele deu só 5%, porque dar 10% para um grupo menor é muito melhor do que dar 5% para todo mundo. Então, ele teve que dar 5% para todo mundo e aumentou o seu salário, onde o salário pulou de 18.700 para 19.800, me parece, que é 20 mil reais que ganha um prefeito hoje, é o salário dele, então ele foi aumentado. Mas ele não foi aumentado em abril de 2022, ele foi aumentado em janeiro de 2023. Corrigindo a lei, porque foi uma segunda lei, foi uma lei que revisou a lei anterior errada que ele tinha feito. Agora, os secretários dos cargos comissionados vão ter que devolver? Terão sim. Eles vão ser convidados
vão ser intimados a devolver. E podem recorrer na justiça e conseguir o direito na justiça, porque eles receberam de boa fé. Eles não tiraram dinheiro de ninguém, não meteram a mão no cofre da prefeitura e pegaram um salário a mais, porque queriam pegar. Alguém colocou na conta deles. Só que se alguém colocou dinheiro público na conta de secretário de cargo comissionado, de forma sem previsão legal, é claro que vai ser desenvolvido. Então, se é bom que os secretários junte as moedinhas e devolva lá 12 mil, 15 mil cada um, o carro começou a devolver, porque são amigos do prefeito, são agentes políticos a serviço desse governo que está aí, porque o prefeito pode vir a sofrer uma ação do Ministério Público, da OAB, da Câmara, dos demais órgãos de controle, mandando ele pagar pelo que ele mandou pagar a mais a todo mundo. Nós estamos falando. O desembargador não vai dar. Aí o prefeito faz uma fake news dizendo que a matéria está errada. Bom, não é bem assim, porque, de fato, o tribunal não disse, prefeito, devolva tantos milhões do que pagou a mais. O tribunal mandou para ele um ofício. Tome as providências. E as providências que ele tem que tomar é fazer um processo administrativo, levantar quanto ele pagou a mais indevidamente ao longo de 8 ou 9 meses e mandar que o servidor devolva. O servidor, não vou devolver, que eu recebi na boa, de boa fé, eu vou para a justiça individualmente ou coletivamente, faz uma ação contra o prefeito dizendo, não vou devolver. Aí o Estado vai dizer, o servidor não devolve porque recebeu boa fé. E quem teve a má fé de pagar sem previsão legal ou em cima de uma lei irregular? O prefeito não pode, o prefeito é um neófito das coisas. Ele não é só neófito com relação à enchente, com relação à zeladoria da cidade. Ele é um neófito com relação às leis. E é muito mal assessorado, porque isso foi de uma burrice sem tamanho. E essa burrice de mandar uma lei para a Câmara, aumentando o salário só dos secretários de cargo comissionados. Porque uma burrice que alguém comete pela primeira vez, se admite. Agora, repetir a burrice que alguém já cometeu, e essa burrice já foi cometida lá atrás pelo Tricano, quando ele aumentou o próprio salário e o salário do vice. E a Justiça mandou. A Justiça, quando decidiu contra o Tricano e contra o Petro lá atrás, não mandou assim, devolva, não. Tornou o decreto, tornou a lei ilegal, inconstitucional. Num segundo momento, o Ministério Público fez uma ação civil pública, mandando que se devolvesse. E eles devolveram. Então, essa devolução não vai acontecer amanhã, semana que vem. Vai acontecer quando esses secretários que ganham 13, 14 mil reais estiverem disputando emprego de R$1.000 no comércio. Para conseguir sobreviver, e vão ter que levantar esses 15 mil, dar 12 ou 15 mil reais para os secretários de cargo comissionados que têm um salário menor. Bom, tem que levantar esse prejuízo que o erário teve. Porque o prefeito não pode fazer uma lei que beneficie o seu grupo de amigos do governo. E ele fez, no valor de 10%, em abril de 2022. Nem passou pela Câmara. Passou pela Câmara e a Câmara aprovou. Aprovou. A Câmara é política, porque ele tinha maioria na Câmara nessa época e ele conseguiu aprovar. Hoje não aprova com essa facilidade mais. Mas houve um erro administrativo, houve um prejuízo ao erário, houve um pagamento a mais no salário de funcionários, de cargos comissionados e de secretários ao longo de um certo tempo. E isso tem que ser ressarcido ao município. Se o secretário não recebeu de boa fé, porque ele não participou disso, não todos, porque tem conluio de secretário, quando mandou essa lei para a Câmara equivocada, cabe a alguém que quem assessora o prefeito de que essa lei pode, sim, que eu posso tudo, foi algum secretário, provavelmente a Procuradoria, que orientou, faça isso, ou o chefe de gabinete, faça isso. Então, ou seja, alguém mas a maioria dos secretários não sabiam, só souberam disso quando teve salário a mais no fim do mês. E os cargos comissionados também. Mas você não pode ter um dano ao erário por um erro administrativo de alguém. E quando se comete erro administrativo, quando você fura o sinal, você paga a multa. Quando você comete um erro administrativo, porque cometeu alguma ilegalidade, você paga a pena por isso ou a multa por isso. Não vai ser agora, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a 4, 5, 10 anos, como foi no caso do Tricano do Petro. Estou citando esse exemplo do Tricano do Petro, e nós podemos lembrar outro ainda, no tempo do Luiz Barbosa. Lembra disso? Sim, com certeza. Manchete do jornal. Zé Carlos Faria. Mesma coisa, Faria. Mesma coisa, não foi? Mandaram um aumento de secretário para a Câmara. Isso mesmo. E todo mundo devolveu. E o prefeito devolveu, o vice devolveu. Eu lembro dos cheques que o pessoal devolveu. Então, ou seja, vai devolver mais à frente. Só que não é agora. O tribunal não faz uma decisão. O prefeito diz, cadê a decisão que manda devolver? A decisão não é a lógica, é o processo natural. O tribunal, tem etapas. O tribunal manda devolver no momento em que ele comunica ao prefeito, tome a providência para o processo de devolução, que é o que foi feito. Ele informou ao prefeito para as providências, que ele tem que saber muito bem qual é, porque ele é o prefeito, ele tem assessoria jurídica, e a providência é ressarcir ao cofre público o pago a mais e aos órgãos de controle, que cada um deles podem fazer.
a sua providência. Certamente que o MP vai fazer. Vereador José Carlos Faria, Não, como é que você vê essa situação? Não, se pagou indevidamente, vai ter que devolver. Você vai pedir a cada um que devolva, e se alguém resistir, vai justificar por quê, e quem pagou vai ser responsável, claro. Na minha época, Vanderlei, que já faz um bom tempo, a legislação para detentores de mandato, porque aí a conotação de legislar em causa própria. Então você tinha que fazer uma lei antes da eleição, se tivesse aumento de salário de vereador, prefeito e vice, tinha que fazer antes da eleição, para o próximo mandato, e só receberia depois da posse aquele novo salário. Quem ganhasse a eleição receberia o novo salário, porque antes da eleição você não sabe quem serão os vereadores e não sabe quem é o prefeito e o vice. Então você fazia uma lei para aumentar esses cargos, e só recebia esse novo valor não quem estava exercendo o mandato. Era uma lei para quem... Para o próximo mandato. Que é... Quem quer fazer, né? Que é justo, porque senão você está legislando em causa própria, né? Aumenta o próprio salário. Obrigado, gente. Quase o final do programa, tá? Prefeito, prefeito Vinícius Clausen, todas as secretarias são importantes. Você tem algumas secretarias que o povo precisa saber como é que elas estão funcionando. Por exemplo, cultura, educação, desenvolvimento social, saúde, serviços públicos. São secretarias que durante esses últimos meses estiveram várias vezes aqui em nosso programa. Agora não pode mais, não tem vindo, o pessoal não tem vindo. O senhor passou pela rua aquele dia aí... Essa rua da enchente é bom não vir aqui, não. Essa rua da enchente. Pois só tem uma mão. Da enchente. É complicado vir aqui. E aí naquele dia da enchente o senhor passou aqui, o senhor nem olhou para os problemas que a gente estava tendo aqui na TV, né? Os carros sendo rebocados, tudo bem. O seu assessor, Pablo, morador de Guapimirim, também passou aqui e nem olhou pra gente. Caramba, Pablo, eu mando recado e ele não me responde mais. Você tá nem dormindo por causa disso, então? Tá nem dormindo por causa disso, né? Eu fiquei muito chateado com isso. Quando eu falo com ele, ele não me responde. E aí, eu acho o seguinte, prefeito, o senhor tem que vir aqui no programa. Vem aqui, receba nosso convite, vem aqui, participe com a gente, vamos fazer um bate-papo aqui no programa. Participa de um programa debate. Né? Mas quando a gente fizer a pergunta, responda rápido para a gente poder ir para outras perguntas e outros assuntos. Tem muita coisa que eu gostaria de saber do senhor, prefeito Vinícius Clausen. E mais uma vez lembrando, prefeito, daqui a 1 ano e meio o senhor deixa de ser prefeito. Então esse negócio de passar na rua, não falar com a gente, isso é chato pra caramba, porque daqui a pouco você não é mais prefeito. E como é que fica os próximos anos? A gente também não vai se falar mais? Acho que não é por aí, né? Teresópolis é desse tamaninho, todo mundo conhece todo mundo é amigo e todo mundo tem uma vida depois do meu trabalho, uma vida depois de ser prefeito, uma vida depois de ser vereador, a vida continua. Muito obrigado a todos vocês. Na próxima segunda-feira, Bruno Couto vai estar aqui com a gente, fazendo um bate-papo lá da Igreja Metodista Centenário. Ele vai falar sobre o 15 de novembro e um clamor público que vai acontecer. Muito obrigado a todos que participaram aqui do programa. Vanderlei, obrigado. Você é muito generoso. Você disse que o prefeito vai ficar mais 1 ano e meio. Nós estamos em novembro. Ele vai ficar 1 ano e 1 mês se não for caçado daqui a 2 meses. Então, se ele conseguir sobreviver até o fim do governo... Adiantei a data aqui. Você está muito generoso, você é bonzinho. Ele está querendo agradar ele. É 1 ano e 1 mês. Eu acho que ele vai vir para dar uma entrevista a você. Certamente que vem. Ele não vem, não. Mas é isso, Hélio. Muito bom participar. Estamos aqui à disposição da verdade. Sempre contra essa coisa da notícia enganosa, da notícia falsa. A gente tem essa coisa fala-se muito em fake news como se fake news fosse uma mentira. Na verdade, a fake news é uma notícia com a intenção de enganar. Né? Então, quando o prefeito publica uma nota, uma postagem no site da prefeitura, no seu perfil, dizendo mas com a intenção de enganar as pessoas, dizendo que ele não foi condenado a nada, que não existe processo, ele está fazendo uma fake news. Porque não existe processo de fato, de cobrança, porque esse processo vai haver. Mas o gatilho para esse processo já foi dado. Então, o jornal pode dizer sim que o prefeito, que os secretários, os casos comerciais poderão devolver, deverão devolver, porque deverão. Pode ser daqui a 3 anos, pode ser a 5, pode ser daqui a 10. E isso já devolveram antes. É só o pessoal aí que recebeu a mais o salário nesse tempo, olhar para os jornais da época, tem o diário para isso, tem coisa que saiu até na Gazeta, dizendo como é que foi feita a devolução e como foi feita a cobrança. A cobrança vai ser feita porque houve um pagamento indevido, sem previsão legal. E tudo que não tem previsão legal tem que ser corrigido. Faria, obrigado. Eu que agradeço estar aqui. É lógico que parece assim meio controverso, mas esse governo pode terminar antes do fim.
pode terminar antes do fim por mais de um motivo. Primeiro, pela gestão que está fazendo. E segundo, que mesmo para nós, a gente sabendo que ele existe, a Câmara pode mostrar para o prefeito que ela existe, porque para o prefeito ela não existe. Então, se a Câmara mostrar para o prefeito que ela existe, Perfeito. o prefeito pode sair antes ainda. Boa colocação. Quem sabe, sabe. Muito obrigado a todos vocês, bom final de semana. Segunda-feira a gente está aqui às 10 horas da madrugada, tem reprise às 4, reprise à meia-noite e daqui a pouquinho está no YouTube. Aquele abraço, bom final de semana.